Olá, tudo bem? Nós devemos estudar através da leitura e ouvindo, discutindo, observando, pensando. Não devemos negligenciar nenhuma destas formas de estudo, disse Thomas Watson. Estamos na era do conhecimento, o conhecimento é super importante, então precisamos gostar de ler, precisamos ter paixão pela leitura. Diariamente precisamos ter um tempo para dedicar à busca de informações e de conhecimentos que possam ser úteis para o nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto empreendedores, enquanto investidores. A busca pelo conhecimento em plena era do conhecimento deveria ser algo tão natural como respirar, beber água. É essencial se queremos ter sucesso nas nossas vidas. Portanto, reflita sobre isso. Valorize a leitura, valorize a busca pelo conhecimento. Isso tem que ser um compromisso seu, diariamente. Só depende de você, de mais ninguém. Uma outra coisa importante, vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Essa frase é de Brené Brown. Vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Fazemos muito isso aqui no canal Viver de Renda, não é verdade? A gente está procurando sempre ter uma posição. Quem acompanha o canal sabe que essa é uma característica que vai encontrar aqui. Não existe aqui ficar em cima do muro. Nós emitimos uma opinião. Por outro lado, essa opinião não é um chute. Não é um abrir cartas do tarô, não é jogar búzios. Quando emitimos uma opinião, significa que tivemos um tempo antes de emitir essa opinião, e esse tempo foi necessário para estudarmos o assunto, entendermos, procurar entender a lógica, o processo, os prós, os contras, e assim fazer uma projeção diante do diagnóstico presente do que pode ocorrer ao longo do tempo. Então é assim que eu procuro opinar, é assim que eu procuro me manifestar, sem ter medo de me expor. Aí vem a coragem de se expor, mas não de se expor de qualquer maneira, de se expor com base em uma análise profunda, que me permite ter uma confiança de emitir uma opinião, mesmo sem poder controlar o resultado. Eu sei de que alguma intercorrência pode acontecer, uma surpresa pode acontecer. Ainda assim, no terreno das probabilidades, procuro manifestar o que eu penso ser mais provável. Dentre os muitos cenários, qual aquele que parece ser mais adequado para acontecer? É o que eu procuro fazer aqui no canal Viver de Renda, por isso bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas. E é por isso que eu consigo fazer esse olhar de cenários, projeção de cenários, por entender o ambiente empresarial, por entender a dinâmica das empresas, como pensam os líderes, os grandes executivos, como se dá a relação entre as empresas, por ter vivido 30 anos nesse universo, estudado outros tantos anos desse ambiente, com grandes executivos, com grandes pensadores do mundo da administração de empresas. Isso me permite hoje olhar uma empresa, analisar sua situação, seu momento e fazer uma projeção do que é que pode acontecer, do que é mais provável. Isso é análise de cenário. Estamos falando aí de um terreno de probabilísticas. Escolhemos aquele cenário mais provável a partir de estudo, de conhecimento, de análise profundo. Não adianta querer ficar na superfície. Esse é o trabalho mais fácil, né? Ficar na superfície, dar chutes, emitir opiniões pouco aprofundadas, a chance disso dar certo qual é? Gigantesca. Por isso, eu sempre me reservo um tempo antes de me manifestar sobre alguma coisa para tentar evoluir um pouco mais a minha ideia, a minha visão sobre determinado assunto. E quando trago aqui para vocês, já compartilho algo que já está mais consolidado no meu entendimento. Hábito de consultor. E aqui, como eu já disse algumas vezes, eu não me considero um youtuber,
Eu estou trabalhando no YouTube, eu estou aqui disponibilizando conhecimento, mas eu sou consultor de empresas, sou administrador de empresas e aqui trago esse know-how, trago este conhecimento para compartilhar as coisas que eu vi, vivi e aprendi. Bom, inicio esse vídeo repercutindo algumas mensagens que vocês me mandaram nesses últimos dias. Começar pelo Carlos Augusto Sodré. Ele me disse assim: eu estava na onda do day trade, ganhava, perdia. E você alertando. E você sabe muito bem que isso fica na mente, isso é viciante. Mas graças aos seus ensinamentos, quando abria o home broker, lembrava de você e desligava o notebook. Temos que ouvir pessoas que têm experiência de vida e profissionais. Graças a Deus e a você, saí dessa onda a tempo. Infelizmente, perdi umas boas ações da Oi. Olha, Carlos, que bom que você saiu disso, desse ciclo que não é uma coisa promissora, né? Eu vejo sempre como uma possibilidade muito grande das pessoas se machucarem fazendo day trade. Tem gente que vive disso? Tem. Vale a pena? Não sei. Você conhece algum day trade rico? Não, não conheço. Investidores, conheço vários. Day trade, não. Algumas pessoas que vivem bem, mas rico, não, não conheço nenhum. Agora, investidores, muitos investidores ricos. Isso sim. Por quê? Porque o day trade ele vive no curto prazo, né? Ele vive na volatilidade. A chance disso dar errado é muito grande. Acerta-se uma, perde-se duas. Acerta-se duas, perde-se 5. Acerta-se 5, perde-se 10. Como achar que isso faz sentido? Não vejo dessa forma. Respeito quem acha que isso vale a pena, mas não recomendo, não oriento. Aqui eu digo o que eu acredito, simples assim, né? Cada um acredita no que quer. Tudo bem, respeito o contraditório, respeito as opiniões e as experiências dos outros. Você faz? Não. Recomenda? Não. Pronto, é meu jeito de entender esse assunto. Então aqui a gente não vai estar fazendo defesa desse tipo de postura, certo? Quero aproveitar também para comentar aqui uma mensagem do Emanuel Rainha. Bom dia, Clóvis. Você já tinha falado isso repetidas vezes desde o ano passado, só não observou quem não quis. Sigo firme na Oi e obrigado pelo direcionamento de como investir. Uma semana abençoada a todos. Aqui uma mensagem do Emanuel falando sobre a notícia que a área técnica da Anatel recomendou a aprovação da venda da Oi Celular. Isso a gente já sabia disso, né? Aqui todo mundo que assiste já sabia que isso ia acontecer. Nenhuma novidade, né? Então a gente precisa entender que essa é uma visão que a gente já defendia desde o ano passado. Zero de risco eu enxergava que tinha, tanto por parte da Anatel como do CAD, de reprovar a venda da Oi Móvel. Muitos preferiram semear as dúvidas, gerar ruídos, não entendo. Ganha com isso? Não sei. Cabe a cada um pensar o que é que se ganha com a produção de ruídos, né? Da nossa parte, procuramos apenas entender como funciona a Anatel, como funciona o CAD, como foram os últimos julgamentos da Anatel, os últimos julgamentos do CAD, e assim, a partir disso, de dados e fatos, emitimos uma opinião. Olha, baseado no que a gente estudou, baseado no histórico, acreditamos que vai acontecer isso, ponto. Não tem mais dúvida, não tem mais ruído, não tem mais incertezas, porque o investidor não pode viver num ambiente de ruídos, de confusão. O investidor ele precisa ter certezas. Por isso que eu digo sempre, se afaste da multidão. A multidão nunca tem certeza de nada. Então se afaste dela. Porque você precisa estar num ambiente, numa atmosfera que lhe dê certezas, convicções. É assim que se constrói uma estratégia de investimento. Eu queria também chamar a atenção para uma coisa que eu achei muito importante. Eu sempre falo aqui da importância do conhecimento e da importância do estudo. E aí eu estou falando do estudo formal, né? Da importância de você concluir o ensino fundamental, o ensino médio e fazer uma universidade, ter um curso superior. Isso é determinante para eu ter sucesso na vida? Óbvio que não. É preciso muito mais coisas, mas este foi o caminho que eu segui. Por isso eu recomendo, que aqui eu falo sobre as coisas que eu vivi. Entendeu? Para mim fez diferença ter feito uma boa escola,
e uma boa faculdade. Fez diferença. Me ajudou muito. Então eu só posso falar do que eu vivi, na verdade. Então, um estudo que foi divulgado semana passada pela OCDE. A OCDE, para quem não sabe, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma espécie de clube dos ricos, clube das nações ricas. O Brasil está doido para entrar na OCDE. Então, a OCDE ela divulgou um trabalho agora recentemente, onde se chegou a algumas conclusões muito interessantes, né? Eles perceberam o seguinte, que os trabalhos realizados em período integral que exige curso superior pagam cerca de 144% a mais do que aqueles que não exigem, certo? Os trabalhos que exigem período integral, que exigem como curso superior, pagam cerca de 144% a mais do que aqueles que não exigem. Então veja aí já a diferença salarial de quem tem nível superior e de quem não tem, né? Perceba já aí, isso é um estudo da OCDE. Outro levantamento que foi feito pela Cato, que é uma empresa que trabalha aqui com seleção de pessoas, né? Outro levantamento da Cato mostra o lado dos profissionais que possuem uma pós-graduação. Os salários tendem a ser 53,7% a 118% maiores do que uma pessoa que tem apenas a graduação. Então, as pessoas no Brasil, segundo a Cato, no levantamento que eles fizeram, que tem pós-graduação, tem um salário que varia de 53,7% a 118% maiores do que uma pessoa que apenas fez a graduação. Então, veja que a OCDE nos mostra que o salário de quem tem graduação, ensino superior, é 144% em média superior a quem não tem o ensino superior. E aí quando você olha esse ensino superior, você percebe que quem tem uma pós-graduação, um MBA, um doutorado, um mestrado, está com um salário de 53% a 118% acima de quem tem apenas a graduação. Então veja que é uma escada, né? Um degrau te leva a um degrau acima. Então a educação, ela não se restringe, ela não para na graduação. Então você vai fazer uma pós-graduação e isso vai retornar a você como ganhos financeiros. Melhores oportunidades vão ser dadas a você. Recentemente eu comentei alguns programas de trainee. Eu disse, olha, está tendo programas de trainee aí com vagas abertas, né? Falei do Itaú, falei da Heineken, Klabin, a Bunge, e a remuneração na faixa de R$ 7.600, R$ 7.800. Então veja que pessoas recém-formadas saindo das universidades poderiam acessar essas vagas e ter uma remuneração entre R$ 7.600 e R$ 7.800. Então, este mundo é possível de ser acessado, desde que você tenha feito uma boa escola, tenha feito uma boa graduação, tenha capacidades que as empresas estão procurando. Quais são as capacidades que as empresas estão procurando? Eu vou lhe dizer assim, ó, desde 2013, 2014, as empresas estão buscando as mesmas características nos profissionais no mercado que queiram acessar o mercado de trabalho. Quais são essas características? Além de você ter, óbvio, um curso de graduação, né, de você talvez ter essa disposição de fazer uma pós-graduação, além disso, você tem que ter um idioma, o inglês hoje é uma coisa básica, né, para você acessar essas empresas, mas além disso, as empresas estão olhando alguns aspectos comportamentais. Basicamente, eu resumiria da seguinte forma: você tem que ser uma pessoa flexível, você não pode ser rígido, você tem que ser flexível. Você precisa ser uma pessoa adaptável, ou seja, você precisa estar aberto para se adaptar a diferentes situações no trabalho. Então você tem que ter flexibilidade, adaptabilidade. Só isso não, tem mais. Você precisa saber trabalhar em equipe, ou seja, trabalhar em redes cooperativas, colaborativas. São características que as empresas estão buscando em pessoas desde 2013 a 2014. Mudou? Não, são as mesmas.
continua sendo isso algo extremamente relevante para você ter uma oportunidade no mundo empresarial. Então fica aí a reflexão para vocês do que precisamos desenvolver de conhecimento, de conteúdo e de habilidades para conseguir uma vaga numa grande empresa. Porque eu sempre digo isso. Por que o conhecimento ele foi importante para mim? Porque desde sempre, quando eu estava estudando, eu tinha a ideia de que, assim, eu queria fazer algo que me desse dinheiro. Era isso que me instigava. Então, na época que eu fui fazer vestibular, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. Eu queria ganhar dinheiro, essa era a minha resposta. E o que é que podia dar dinheiro? Bom, tinha medicina, eu não achava que tinha vocação para a área. Engenharia, também achava muito cartesiano, não tinha estímulo para engenharia. O que sobrava à época? Administração de empresas e computação. Eram as duas áreas que sobravam. Prestei vestibular por essas duas. Na primeira vez que prestei vestibular, tinha 17 anos, perdi os 2 vestibulares e aí depois fui fazer no meio do ano o vestibular novamente e aí só tinha administração, passei. Pronto. Mergulhei de cabeça e eu disse, bom, agora que eu escolhi a administração, eu tenho que trabalhar em empresas, óbvio. Né? Não passava pela minha cabeça fazer concurso público, então eu disse, eu tenho que trabalhar na iniciativa privada. Eu comecei então a investigar, procurar empresas privadas de grande porte. No primeiro momento só apareciam no meu radar multinacionais, White Martins, Deloitte, que era uma empresa de auditoria, Arthur Andersen, que ainda existia à época, né, uma empresa de auditoria, a Roche, a Johnson, eram as empresas que apareciam, a IBM, que apareciam no meu radar. Depois eu fui olhar empresas nacionais, né, e procurei construir uma carreira dentro desse ambiente, buscando sempre as grandes empresas, porque elas estão aí e elas oferecem boas oportunidades de trabalho. Penso que todo mundo precisa pensar mais ou menos nessa linha para ganhar dinheiro, para poder então começar a ter uma carreira bem-sucedida, né? Então, essa nota que eu estou repartindo com vocês, que saiu no exame, eles estão dizendo exatamente isso. Esses dados comprovam que o potencial da pessoa ter uma especialização ou um MBA pode causar um acréscimo substancial na renda de um profissional. Né? Então, por exemplo, né, depois que eu fiz a minha graduação, 2 anos depois eu fui fazer um MBA no IBMEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, na área de finanças. Então, e daí em diante eu não parei mais de estudar, eu sempre estive fazendo, participando de eventos, de conferências internacionais, eventos internacionais, sempre em busca do conhecimento. Essa tem que ser uma fome, uma sede que você tem que carregar para a sua vida inteira. Gostar de ler, querer aprender, querer adquirir conhecimentos. Aí a nota do exame termina. Além disso, a alta demanda por bons profissionais e a vasta abrangência de áreas de atuação atraem cada vez mais interessados. Ou seja, existem oportunidades para quem quer trabalhar, existem oportunidades para quem quer crescer. O conhecimento é fundamental, os estudos são fundamentais nesse processo. Certo? E aí, por falar em estudo, eu queria aqui ter essa oportunidade de fazer esse comentário, porque foi algo que eu vi essa semana, no final de semana que passou, e eu achei assim algo, poxa, muito bacana, o exemplo, né? A Fernanda Abreu, a cantora, ela tinha feito um post dizendo que estava inaugurando a biblioteca Fernanda Abreu, na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. E aí ela disse, claro, não podia deixar de prestigiar pessoalmente esse momento lindo. Eu estou muito emocionada a ver o espaço criado, todo montadinho, cheio de livros doados por tanta gente. Isso me deixou repleta de felicidade. E é esse tipo de iniciativa que transforma de verdade as vidas e o futuro de tantas crianças que muitas vezes não têm acesso ao incentivo à leitura. Muito obrigado a todos que contribuíram com a viabilização desse sonho. É uma questão importantíssima essa iniciativa de levar bibliotecas às comunidades do Rio de Janeiro. Obrigado também a todas as pessoas que estão cuidando da instituição, né? E a todos que doaram
livros, gibis. O Instituto Maurício de Souza fez uma doação importante de gibis para criar um espaço para as crianças, né, para os baixinhos dentro da biblioteca. Então, ela agradecendo também artistas, amigos, todos aqueles que compraram a ideia, né? E, quer dizer, um morro no Rio de Janeiro, o morro do Faz Quem Quer, e que, de repente, interagiu com a Fernanda Abreu e foi viabilizado esse sonho de levar para uma comunidade carente a oportunidade de acesso aos livros. Isso é muito bacana. Eu, particularmente, também já vivi um pouco essa experiência. Isso foi muito rico para mim. Eu tive a oportunidade já de ajudar algumas escolas públicas do interior, né? Eu sempre gostei muito de ler e, em dado momento, eu já não tinha mais onde guardar tantos livros. Portanto, chegou um momento que eu resolvi doar para bibliotecas de escolas públicas em cidades do interior da Bahia. E aí ajudei umas 4 ou 5 escolas públicas e fiz uma doação que, somando tudo, chegou aí a algo em torno de 2.000 livros. Por aí vocês imaginam a quantidade de livros que eu já tinha, né? E isso é muito, muito bacana, porque você acaba criando espaços nessas escolas públicas que muitas vezes têm pouquíssimos livros, apenas livros didáticos, né? Que são usados em sala de aula, mas você não consegue estimular a leitura com revistas, com livros instigantes para a criança, para o adolescente. Então é fundamental você ter esses espaços de estímulo à leitura. Eu amo ler porque eu tive pessoas que me estimularam, né? O meu pai, ele sempre me dava muitas revistas em quadrinho e foi assim que eu me iniciei no mundo de leitura. Sou apaixonado até hoje pelos personagens da Marvel, né? Da Disney. E fora isso, meu tio, um grande incentivador, né? Um historiador, professor de história, um advogado, um homem com a mente brilhante, né? Muito comprometido com essa questão da leitura. Ele foi me estimulando a parte dos livros. E aí, adolescente, eu já era uma pessoa que amava ler, adorava pegar um livro e viajar nas histórias, né? Então é isso que eu recomendo. Estimulem seus filhos a ler, estimulem vocês próprios a lerem cada vez mais. E se tiverem a oportunidade de ajudar, façam esses movimentos de ajudar comunidades carentes a ter espaços de leitura, a ter bibliotecas, escolas públicas. É muito importante isso, é muito importante. Então, se você puder se articular com sua vizinhança, com sua comunidade, com seus amigos para fazer isso, olha, o mundo vai ficando cada vez melhor quando a gente começa a se doar. Acredite nisso, certo? Bom, além disso, eu queria, já que estamos falando em livro, falar do livro do Philip Fisher, um livro antigo, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. É um livro que vale a pena você ler. E por que vale a pena você ler? Porque é um livro atemporal, ele desafia o tempo, né? Então ele é algo que continua muito atual. E ele reflete um pouco, ele tem toda uma estrutura que nos leva a uma reflexão para que a gente possa entender a diferença fundamental entre preço e valor, que são coisas absolutamente diferentes. E então o Philip Fisher é maravilhoso nesse aspecto, porque ele já nos estimula a entender essa diferença, né? Preço e valor são coisas diferentes, e ele fala sobre isso com uma linguagem mais fácil, mais didática, sem os preciosismos ou o tecnicismo da área contábil ou da área financeira. Portanto, é um livro importante, vale a pena lê-lo. Ele é uma base de construção para que qualquer investidor possa se aprofundar nos conceitos de análise fundamentalista, que é um pouco a corrente do que aqui a gente defende, né? É exatamente isso, entender um pouco desses conceitos relacionados à análise fundamentalista. Ele faz uma obra muito descontraída e não se aprofunda muito em algumas temáticas, mas, por outro lado, ele nos dá uma referência básica para entender exatamente
o que devemos considerar ao olhar essas questões relacionadas às empresas e, em especial, entender a diferença fundamental entre preço e valor. E sobre isso, tem outros dois pensamentos que eu queria compartilhar com vocês. Um é do Warren Buffett. Ele disse: por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E às vezes o valor é infinitamente superior ao preço. Portanto, se o preço estiver muito baixo e o valor estiver alto, sem medo de errar, compre a ação e leve com você, carregue-a no longo prazo. E sobre isso também tem uma frase maravilhosa do Oscar Wilde. Ele dizia assim: hoje em dia conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. Maravilhoso, né? Então vale a pena refletir sobre isso, porque o papel do investidor é estar sempre buscando preços, não valor. Os preços até são convidativos para uma decisão de investir ou não. Então, veja, o que temos que identificar numa empresa, o seu valor. Isso feito, o que é que temos que olhar? Temos que olhar o preço. E quando compramos a ação? Quando o preço está descontado, quando existe uma diferença alarmante entre o preço e o valor. São os melhores momentos de entrada. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é o melhor momento de entrada. Quando o preço de uma coisa estiver muito descontada em relação ao seu valor. Esse é o melhor momento. Essa é a melhor ocasião para que você tome sua decisão. Dessa forma, encerramos o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.